Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, sempre quando eu falo das eleições aqui de São Paulo, do Pablo Borsal, né? As pessoas vêm falar do Boulos. É que nem aquele velho, e o PT? E o Lula? E o PT? Agora, e o Boulos? E o Boulos, né? Os comentários são mais ou menos assim. Ah, então você prefere para governar São Paulo um cara que nunca trabalhou e invadir a casa dos outros, é? Como se isso fosse pior do que um ladrão condenado e preso, né? Hoje saiu a notícia, né, apurada pela Folha de São Paulo, que ele chegou a ser preso preventivamente. Ele só saiu porque ele denunciou os seus comparsas. Esse é o cara que quer governar São Paulo, o cara que tem comparsas no crime. Ainda por cima é X9, né, caguetou os comparsas, conseguiu sair. Aí ele ficou recorrendo da sentença até que prescreveu o crime, senão ele teria sido preso sim, tá? Mas aí vem aquele velho argumento, e o Boulos? O cara que nunca trabalhou e invadia a casa dos outros. Então, pessoal, eu acho engraçado como no Brasil, pós 2015 aproximadamente, começou essa onda de mentiras na internet contra pessoas da esquerda. Como a mentira pega mais do que a verdade, né? A mentira parece que é um super bonder, cola, não tem como descolar. Enquanto que a verdade é uma cola tenaz, qualquer coisinha, você tira a verdade. Porque essa mentira vem desde aquela época que começou nas redes sociais, essa onda anti-esquerda e anti-PT. Começou lá com o MBL, Nando Moura, aquelas páginas de direita, não sei o quê, começaram a fazer essa onda de mentiras para tentar manchar a imagem de toda a esquerda e do PT. Eles queriam acabar com a esquerda. Conseguiram fazer o Bolsonaro surfar nessa onda, ele chegou à presidência e quase acabaram realmente com a esquerda e com o PT aqui no Brasil. Porque virou uma onda de ódio e mentira que dura até hoje, tá? Então vamos falar um pouquinho do Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos foi professor, para quem não sabe. Além de ter dado aula em várias escolas, ele também deu aula na USP. E até é engraçado, né, que você vê um Pablo Marçal lá mostrando a carteira para ele no debate, sendo que o cara foi professor. Ele quer dizer o quê? Que o professor é vagabundo? E mesmo assim eu arrisco dizer que tem professores em São Paulo que vão votar no Borsal, tá? Por causa disso. Sendo que o Borsal fez a carreira dele como? Dando golpes. Depois ele pegou esse dinheiro e foi aplicando, virando coach, fazendo mais golpes, aquelas palestras idiotas dele. Levou até 2 pessoas à morte, né? Uma lá subindo na montanha, o outro foi um funcionário dele que morreu. Tudo por culpa dele. Foi assim que ele fez a fortuna dele. Enganando e mentindo para as pessoas. Enquanto isso, o cara que foi professor universitário, eles chamam de vagabundo. Ah, Ronaldo, mas o Boulos é de classe média. E não importa se você é de classe média, se você é de classe alta, você pode ser até um bilionário. Se você prestar um concurso público e você virar professor numa universidade, você é um professor, independente da sua condição financeira. Você pode ser um cara que veio lá da favela, um cara que veio lá dos jardins, você é um professor registrado, está ali trabalhando, fazendo um trabalho. Estou lecionando, dando aula, sou um professor. Então eu não sei de onde é que tiraram esse mito, sabe, de que o Boulos nunca trabalhou. Essas páginas de esquerda, fala que ele é vagabundo, invasor de casa, não sei o que, ele nunca trabalhou na vida. Ele tem registro em carteira, sim, como professor. E professor é um trabalho, inclusive no Japão, é a profissão mais valorizada, né, do professor. Enquanto aqui no Brasil, ó, como dizia o Chico Anísio, e o salário, ó, o professor é tido como vagabundo, é idealizador marxista, doutrinador, não sei o quê. Todo mundo lembra, né, do Eduardo Bolsonaro falando que os professores são piores que traficantes aqui no Brasil. Eles não têm respeito nenhum pela educação ou pelos profissionais de educação. Mas o Boulos foi sim professor. E sobre invadir casa, eu já fiz um vídeo aqui no canal, mas eu vou dar uma resumida para vocês que o Boulos nunca invadiu nenhuma casa na vida. O que o Boulos fez como professor, e depois, mesmo depois de deixar o cargo, ele fazia parte de um movimento chamado MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. A sigla é até parecida com o MST, mas tem uma letrinha a mais. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E esse movimento era um movimento que tentava dar casa para as pessoas que viviam em situação de rua, que não tinham onde morar. O que acontece? Na lei diz o seguinte, eu não sei se essa lei é municipal aqui da cidade de São Paulo ou se é no Brasil todo, tá? Mas diz o seguinte, imóveis que estão ociosos, eles têm que ser readequados para o social. Então às vezes o cara tem uma casa lá que era do pai dele, o pai dele faleceu, a casa fica lá abandonada, ele mete um cadeado, nunca pisa na casa, fica anos sem passar naquela casa, aquela casa fica ociosa. Fica juntando teia de aranha, as telhas vão caindo aos pedaços, o imóvel já vai apresentando até risco, né, porque fica muito tempo parado, fica aquele matagal todo, sabe, ninguém chega nem perto do imóvel, o cara não paga IPTU, não paga mais nada, eu não moro lá, não vou pagar IPTU, deixa pra lá. Às vezes o valor do IPTU chega tão alto que supera o próprio valor do imóvel, então aquele imóvel é imóvel ocioso. Então a prefeitura tinha que pegar um imóvel assim que está ocioso, fazer um cadastro, né, fazer uma pesquisa de todos os imóveis que estão ociosos na cidade, desocupar, ou tomar posse, né, falar agora esse imóvel é da prefeitura, e destinar esse imóvel para pessoas que não têm onde morar. Segundo uma reportagem da Folha, São Paulo tem 14 mil imóveis desocupados a mais do que pessoas em rua. Sabiam disso? Do que pessoas em situação de rua. Se cada uma pessoa de rua fosse alocada num desses imóveis que estão desocupados, não ia ter mais morador de rua em São Paulo, mas a prefeitura não faz.
Então o movimento social ele surge como uma forma de forçar a prefeitura a destinar aquele imóvel para quem não tem onde morar. Então o que eles fazem? Eles vão lá, eles ocupam aquele imóvel, quebram lá o cadeado, a corrente, não sei o que, eles estão ocupando o imóvel. Isso não é uma invasão, porque o imóvel já estava abandonado. Seria uma invasão se tivesse uma família lá jantando, almoçando, morando lá, aí daqui a pouco bate o bolo na sua porta. Cai fora que a gente vai invadir sua casa. Isso seria uma invasão. Agora, um lugar que está abandonado, você não está invadindo nada, você está ocupando temporariamente e mostrando para a prefeitura, nós ocupamos esse espaço aqui e queremos que vocês destinem para moradores que não têm onde morar. Então isso é uma ocupação, não é uma invasão. E aí a prefeitura, o que ela faz? Ela pega aquele imóvel, ela notifica o proprietário, tenta entrar em contato, e ela oferece um tipo de indenização para o proprietário. Ó, sua casa valia quanto? Ela valia 50 mil reais. Tá, mas ela está toda acabada agora, ela não vale nem um terço disso. Eu vou te pagar 20 mil reais como indenização, e a casa vai ser posse da prefeitura que nós vamos destinar para moradia popular. Simples. É isso que acontece. Por isso que o Boulos falou no debate que ele já ajudou a mais de 14 mil pessoas aqui em São Paulo a conseguir moradia. Porque é uma prática comum e é prevista em lei. Não é crime, não tem nada de errado. Se fosse crime isso, pessoal, o Boulos já estaria em cana. Ó, aquele cara ali invadiu aquela casa abandonada. Ele já estaria em cana respondendo algum processo. Ou já preso, né? Digamos assim, ó, fui preso porque invadiu uma propriedade abandonada. Mas não tem isso na lei. Não existe no Código Penal uma lei que diga que você pode ser preso porque invadiu algo que está abandonado. Senão até os mendigos estariam fodidos, né? Moradores de rua, porque eu já fui andarilho, para quem não sabe, né? Muitas vezes a gente passava por cidades que não tinha albergue. A única opção de ter uma dormida sob um teto era procurar uma casa abandonada e passar a noite ali. Então vamos prender todos os mendigos do Brasil? Vamos prender todos os andarilhos, todos os mendigos? Porque não tem esse crime. Então esse papo de que o Boulos invade a casa dos outros é mentira. Assim que nem o MST, que é o Movimento do Sem Terra, eu também já expliquei aqui também que eles não invadem fazenda. Eles ocupam fazendas que estão ou improdutivas, que também está lá na Constituição, que terras improdutivas o INCRA tem que destinar para quem não tem terra, ou elas estão em ilegalidade, como por exemplo na Bahia, aquela última invasão do MST. Eles estavam numa fazenda que estava produzindo celulose, sendo que era proibido no Brasil. Eles estavam plantando eucaliptos, sendo que o eucalipto ele suga a água do solo, ele é um crime ambiental. O eucalipto não é em qualquer lugar que você pode plantar. Então eles estavam violando as regras ambientais. O MST ocupou por causa disso, porque eles não estavam agindo legalmente. Então são só nesses quesitos que o MST invade. Ou trabalho escravo também. Se a fazenda estiver praticando trabalho escravo, se a fazenda estiver improdutiva, se a fazenda estiver produzindo algo ilegal, contrariando as leis do país, aí eles ocupam para forçar o INCRA a destinar aquela terra para quem não tem terra, para reforma agrária. Então nunca teve nenhuma fazenda, nenhuma casa invadida. Para ter que ter tido uma casa invadida, tinha que ser assim, que nem eu falei, tinha aquelas pessoas morando na casa, uma família, aí o Boulos chega lá com seu grupo e invade aquela casa. Isso já aconteceu, pessoal? Vocês já viram alguma notícia assim? Guilherme Boulos invade casa com família, jantando e assistindo televisão. Não, pessoal, isso nunca aconteceu. Eles fazem um mapeamento de imóveis que são abandonados, que estão com IPTU atrasado, que estão já entrando em estado de decadência, que pode ser até um risco para a cidade, né? Se um imóvel velho cai, pode alguém se machucar, alguma coisa do tipo. Então eles fazem esse tipo de levantamento, eles fazem um mapeamento e eles ocupam, são só ocupações. Ah, Ronaldo, mas eu vi o Mamãe Falei, o Arthur, falando que o Boulos obrigava aquelas pessoas aí nas reuniões, tinha gente que perdia até o dia de trabalho que tinha que ir nas reuniões, mas é claro, pessoal, é porque todo movimento entrava gente oportunista. Eu fui fazer parte desse movimento uma vez, que eu estava tentando conseguir uma casa para mim morar aqui em São Paulo, e eles falaram que a pessoa tem que participar eventualmente de uma reunião ou outra, porque tem muito oportunista. Às vezes o cara só se inscreve, não participa do movimento, e depois pega a casa e vende. Tá, você teve alguma reunião, você participou de alguma coisa, esteve aqui dialogando com a gente? Não, o cara só se inscreveu, ficou lá trabalhando de boa, às vezes tinha até casa já. Aí depois que ele conseguiu uma casinha por causa do movimento, o cara ia lá e vendia. Tomando o lugar de uma pessoa que realmente precisava ter onde morar. Então se a pessoa realmente precisa de uma moradia, ela pode fazer um esforcinho uma vez ou outra por semana, participar das reuniões. Nem que ela pegue fale com o patrão, ou peça uma hora menos, ou peça só para participar rapidamente da reunião, porque, infelizmente, isso é para evitar aqueles oportunistas. Infelizmente, todo o movimento tem, tá bom? Então tá aí, eu vou finalizar aqui esse vídeo, que sempre essas pessoas babacas vêm falar isso, mas e o Boulos? O Boulos invade terra e é vagabundo. Eu digo, não, professor não é vagabundo, pessoal, tá? Eu sou professor também, eu tenho um canal de educação política, um canal de teologia, onde eu ensino a Bíblia. Professor não é vagabundo. Para a gente transmitir o conhecimento para alguém, a gente tem que estudar muito, 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 para poder passar para alguém um pouco de conhecimento. Então o professor não é vagabundo. E o Guilherme Boulos, até onde eu sei, ele nunca invadiu nenhuma casa sequer. Nunca vi invadir uma casa que está vazia e caindo aos pedaços. Isso aí não existe, tá? E também só para finalizar, esse papo aí do que o Marçal falou que ele usa droga, nunca soube que o Boulos usou droga, até porque ele é pai de duas meninas, duas adolescentes, ele parece que é uma pessoa decente, tá?
Nunca vi nada disso, parece que é só um boato do Marçal para sujar a imagem do Guilherme Boulos. E tem também outra mentira, quer ver qual é a outra mentira que estavam falando dele? Que ele usa droga e que ele foi preso. Também nunca soube que o Boulos foi preso, tá, pessoal? Pode até ter sido por causa de uma dessas invasões, alguém chamou a polícia, alguma coisa do tipo, mas não por nenhum crime e nem por enganar as pessoas, que nem o Pablo Borsal, tá? O Pablo Borsal foi preso por fazer parte de uma quadrilha que mandava e-mails falsos para as pessoas para limpar a conta bancária delas. Isso sim para mim é um picareta. Eu prefiro um professor na cidade de São Paulo como prefeito do que um ladrãozinho de banco, tá bom? Quem gostou, pessoal, dá um like aí que você vai ajudar a aumentar a atividade de alcance, tá bom? Ativa o bendito sininho, se inscreva aí no canal, tá? Mesmo quem é inscrito vê o sininho, tá bom? Obrigado a todos aí que assistiram, paz a todos.